no Evangelho de Yohanan, Evangelho de João, capítulo de número 14. É uma noite de festa, uma noite em que Deus Ele quer manifestar sobre a minha vida e a sua. E eu creio que Jesus Ele está olhando para os nossos corações e Ele sabe aquilo que nós necessitamos, aquilo que temos buscado da parte de Deus, e que você possa realmente saber que o amor dele se completa em nossas vidas para todo sempre, amém? João capítulo 14, apenas o versículo de número 21, quem encontrou diga amém. A palavra do Senhor diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Feche seus olhos e oremos. Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado, Jesus, por mais uma noite o Senhor manifestar o teu Espírito sobre nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para todo sempre. Obrigado porque eu sei em quem eu tenho crido, e portanto, ó Deus, eu lhe peço que o Senhor venha levar a nossa mente cativa ao senhorio de Cristo, para fazer não a nossa vontade, mas a sua vontade. E por isso, Senhor Jesus, eu te peço, Pai, abra os céus, Pai, assim como o Senhor já abriu através dos louvores sobre esta igreja, mas que o Senhor continue falando de uma forma sábia, concisa e eficaz sobre as nossas vidas, para que saiamos daqui repletos, Senhor Jesus, de alegria, de paz, de amor, para viver sempre aquilo que o Senhor tem determinado para aqueles que te amam. Nos abençoe e te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus, amém? Tome o seu assento glorificando ao Senhor. O Evangelho de João, principalmente no capítulo 14, esses versículos são versículos que mexem com o nosso coração, versículos de uma promessa estabelecida por Deus, ao qual o Senhor Ele fala que Ele prepararia moradas, para que nós pudéssemos estar morando com Ele, para que Ele pudesse realmente olhar para nós, porque nós vimos aqui o manifestar do Espírito Santo. Deus está falando da promessa de enviar o Espírito dele sobre todos aqueles que realmente o amarem e fizerem a sua vontade. Deus está falando aqui no versículo 21 que aquele que guarda os meus mandamentos será achado do meu Pai, eu manifestarei a ele. Ou seja, Deus está falando que Ele quer se manifestar sobre a vida da igreja. Deus Ele quer manifestar sobre a minha e a sua vida. Mas muitas vezes nós andamos dispersos e não conseguimos viver o manifestar do Senhor, porque vivemos de uma maneira rasa, vivemos longe de Deus, enxergamos o Senhor de longe, queremos ser amigos do Senhor, mas muitas vezes não somos amigos dele, porque nós queremos apenas resolver e desfrutar dos nossos deleites, das nossas vontades, das coisas que realmente vão fazer com que venhamos nos alegrar no âmbito ao qual nós estamos vivendo. Mas nós precisamos entender que para chegar perto daquele que prometeu, daquele que fez a promessa, é necessário uma ligação, é necessário ter intimidade, é necessário nós realmente olharmos para Jesus e saber que Ele não foi um mártir, que Ele não foi qualquer um, mas Ele foi aquele que ligou eu e você ao Pai, para que hoje o Espírito Santo pudesse ser derramado sobre as nossas vidas, para que hoje nós pudéssemos tê-lo como amigo. Só que o que está faltando para nós realmente vivermos o extraordinário de Deus é quando eu olho para
igreja, eu olho para as pessoas e vejo que realmente nós estamos distantes deste amor incondicional, porque nós estamos preocupados apenas com aquilo que nós iremos conquistar. Nós precisamos de uma ponte. E o que é uma ponte? A ponte, ela é um meio de ligação, é um meio onde vai ligar um lugar com o outro. Se nós olharmos na cidade de São Paulo, nós vamos ver muitas pontes que fazem ligação com uma cidade e outra, com um bairro e outro. Se nós formos para qualquer cidade do país, ou melhor, do mundo, nós vamos nos deparar com pontes que fazem ligações com uma cidade e com a outra. A ponte física é um lugar de observar, é um lugar onde você para, realmente para olhar as coisas belas que estão do outro lado. Você fica num lugar mais elevado, e quando você está num local mais elevado, você consegue enxergar longe, você consegue ver coisas que, se você estivesse embaixo, você não viria. E por isso, nós precisamos entender que a ponte, ela é um lugar aonde vai nos ligar a um patamar mais elevado, a algo que o Senhor Ele tem preparado para eu e você viver. Só que ponte também é lugar de morte, pessoas que se jogam, que se lançam, que tiram a sua vida. Ou seja, a ponte, ela marca uma situação, o início de uma trajetória ou o fim dela. E por isso nós precisamos entender que quando Jesus, Ele libera essa palavra para mim e para você, Ele está dizendo para nós que aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que zela pelos meus mandamentos, esse é o que me ama. E eu faço uma pergunta para você essa noite: você tem guardado os mandamentos do Senhor? Você tem guardado os mandamentos de Deus na sua vida? Estamos vivendo uma vida em santidade, estamos buscando ao Senhor de todas as formas para deleitar naquilo que Ele preparou e estabeleceu. Santidade não é um fim, repita comigo, santidade, não, repita comigo, santidade não é um fim em si mesmo, é uma ponte para uma comunhão íntima com Deus. Ou seja, a intimidade, ou seja, a santidade, ela não é um fim em si mesmo, mas sim uma ponte para uma comunhão de intimidade com Deus. E por isso nós precisamos andar em santidade. A expressão, aquele que guarda os meus mandamentos é amado de meu Pai. Quando Deus Ele libera essa palavra, quando Jesus Ele fala, quando nós guardamos os nossos mandamentos, nós somos amados do Pai, ou seja, do Deus vivo todo-poderoso. Por isso nós precisamos guardar os mandamentos que Deus estabeleceu para nós. É fácil guardar? Não. É fácil viver todos os mandamentos? Claro que não. Mas a graça do Senhor, ela nos envolve de tal forma que Ele faz com que nós venhamos viver de fé em fé, de glória em glória, à procura do varão e da varoa perfeita, porque Ele só quer derramar do Espírito Santo dEle sobre a vida daqueles que buscam essa santidade no Senhor, sobre a vida daqueles que têm a plena certeza que a santidade não é o fim em si mesmo, mas sim uma ponte que vai te ligar para uma comunhão mais íntima com Deus. Quando você entende isso, você começa a alegrar o seu coração, porque você começa a viver uma vida em santidade, porque você sabe que a sua santidade vai ligar você no propósito e no plano que Deus Ele estabeleceu sobre a sua vida. Quando você entende realmente quem você é em Cristo Jesus, você procura aperfeiçoar a sua vida a todo instante, a todo momento, porque quando você erra, o Espírito Santo te incomoda. Quando você acerta, o Espírito Santo se alegra, e você também fica alegre diante da presença daquele que está no nosso meio esta noite. Por isso nós precisamos buscar, porque Deus, melhor do que ninguém, Ele tem o prazer em abençoar.
Repita assim comigo: Deus, melhor do que ninguém, tem o prazer em me abençoar. Não, bate no peito e fala assim: em me abençoar. Não, você não teve fé suficiente. Fala assim: Deus quer me abençoar. Porque fui. Diga: porque fui achado pelo Pai. Olha só que maravilhoso. Um amigo, ele só ajuda o outro amigo se ele merece. Porque se o amigo não merecer, ele não vai ajudar. E Jesus, ele olha para mim e para você essa noite. E será que nós merecemos a ajuda do nosso amigo? Será que nós merecemos a ajuda dele naquilo que nós temos colocado diante do seu altar? Será que merecemos realmente receber aquilo que nós estamos orando para conquistar? Será que eu estou fazendo por merecer? Será que eu estou vivendo uma vida realmente como Deus quer? Amizade tem que ter reciprocidade. Não adianta você ter um amigo e esse amigo luta por você, esse amigo ora por você, esse amigo faz de tudo por você, mas você não faz nada para ele. Fica desnivelado. É uma balança que só pende para um lado. E muitas vezes eu vejo Jesus fazendo muito por nós. Chamamos ele de amigo, mas fazemos muito pouco por ele. Queremos os manjares, queremos as coisas lindas deste mundo, mas não nos entregamos a ele como ele merece. Viramos as costas para ele. Quantas pessoas têm virado as costas para ele? Chamam Jesus de amigo, aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador, e falam: Jesus, tu és meu amigo amado. Mas na primeira luta, viram as costas para Deus. Nós sabemos que viver não é fácil. Sabemos que a vida ela é difícil de ser vivida quando não se tem o Espírito Santo. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus trabalhando em nossas vidas, por mais obstáculos que possam vir, nós iremos superar. Porque o inimigo ele quer tirar a nossa paz. O inimigo ele quer tirar a minha e a sua alegria, para que nós não venhamos ter comunhão com aquele que nos amou. E quando ele consegue isso, como que você fica? Você fica para baixo. Você fica questionando a Deus inúmeras coisas. Você começa a falar para Deus: Deus, por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo? Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Ei, acalma o teu coração. Saiba esperar. Deus ele trabalha da melhor forma possível. Nós só conseguimos enxergar aquilo que acontece conosco hoje, mas nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus está preparando lá na frente para nós. Está difícil? Acalma, aquieta o teu coração, aquieta a tua alma. Porque andas abatido? Você tem um amigo que pode todas as coisas. Você tem um amigo que quer se manifestar em você. E para esse amigo se manifestar em você, você precisa ser recíproco com aquilo que ele tem feito. Será que nós temos sido recíprocos com Jesus? Será que nós estamos entregando o nosso melhor? Você acabou de louvar, para que faça como a palavra que o profeta Joel disse: e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos sonharão sonhos, vossos velhos terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito. Mostrarei sinais no céu, nuvens e colunas de fumaça. Ou seja, isso está dizendo para mim e para você, que quando nós adoramos ao Senhor verdadeiramente em espírito e em verdade, nós abrimos o céu ao nosso favor, porque nós estamos adorando, não é qualquer pessoa, nós estamos adorando aquele que é o nosso amigo, nosso melhor amigo, aquele que olhou para mim e para você ainda pecadores, falhos, limitados, simples seres mortais, mas falou: Senhor, meu Pai, eu vou até lá para morrer por eles, porque eu os amo. A Bíblia diz: não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele que escolheu a cada um de nós. Vou parar de pregar, você não entendeu. Deus está falando: não foi vocês que me escolheram,
fui eu que escolhi vocês. Não tem motivo maior para você adorar, não tem alegria melhor para você chegar diante deste ambiente que nós preparamos e dizer: obrigado, Jesus, porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor foi meu amigo primeiramente do que eu. Antes de eu ter esta revelação, antes de eu poder ligar a minha ponte e poder te adorar no íntimo, o Senhor me escolheu primeiro. Olha só a amizade que Jesus está entregando para você. Ele está dizendo: não foi você que me escolheu, eu escolhi você, eu te chamei. Você entrou num lugar como esse, machucado, ferido, todo transvestido de pecado, mas o Espírito Santo habitou em você e te trouxe para a maravilhosa luz, para resplandecer a glória de Deus sobre a sua vida. Por isso você precisa se alegrar, por isso você precisa entrar num ambiente como esse, esquecer todo problema, toda dificuldade, porque Jesus está trabalhando ao seu favor. 1 Samuel capítulo 20, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor se vingue dos inimigos de Davi. A amizade verdadeira, ela é para a vida toda. Jonatas era filho de Saul, mas ele era amigo de Davi, e Davi estava sendo perseguido pelo pai de Jonatas. Só que Jonatas, ele tinha um laço de amizade tão grande com Davi, que ele falou que o Deus Todo-Poderoso vingue você dos inimigos que se levantam contra a tua vida. E o que eu quero dizer para você esta noite? Eu quero dizer para você esta noite que se o inimigo ele tem se levantado contra você, e o seu amigo ele está pronto, preparado para te abençoar, você pode ter a certeza que o seu amigo vai derramar do teu espírito. Eu gostaria que um intercessor ficasse lá no fundo lá, por favor. Porque aqui eu não estou contando piada, eu estou falando a palavra de Deus. Ou seja, Deus ele está no controle. Deus nos criou para um relacionamento. E um relacionamento que Deus nos criou foi para poder realmente trazer bênção sobre as nossas vidas. Mas o relacionamento foi quebrado no Éden com o pecado. E o pecado ele rompe a intimidade. O pecado ele faz separação entre luz e trevas. Porque o pecado ele vai te levar para um lugar escuro, onde você não consegue enxergar a luz de Deus sobre a sua vida. O pecado ele vai fazer com que você venha desfrutar das coisas erradas e vai romper um relacionamento com Deus. Foi isso que aconteceu lá no Éden. Gênesis 3:8, a palavra do Senhor diz: então, ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim na viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Deus ele tinha um relacionamento com o homem, um relacionamento esse onde a todo momento Deus estava trabalhando, estava abençoando, Deus estava criando, Deus estava prosperando, Deus estava trazendo alegria, Deus estava trazendo a paz, Deus estava mostrando para o homem o quanto era bom se relacionar com Ele. Imagina comigo, começa a desenhar comigo. A Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que no crepúsculo de todas as tardes, Deus ele pairava no jardim do Éden para conversar com o homem. Imagina como que maravilhoso era. Imagina comigo se hoje Jesus ele entrasse aqui às 18 horas, quando era o crepúsculo, ou seja, a virada do dia, e começasse a falar com você. Como você se sentiria? Não sei você, mas eu iria ficar muito feliz em poder conversar com Jesus, em poder ver Jesus ao meu lado. Só que não deram valor. Tinham um relacionamento saudável, eram inocentes, não sabiam o que era pecado, mas não conseguiram.
realmente se impor naquilo que Deus havia estabelecido. Deus havia dado uma ordem: não comas do fruto que está no centro do jardim. E Deus tem falado para mim e para você, através da sua palavra: não peques, porque o pecado vai te levar para longe de mim. O pecado vai quebrar o relacionamento que eu tenho com você. E todas as vezes que nós pecamos, somos nós que nos machucamos, somos nós que ficamos feridos. Nós vemos aqui que Deus ele havia criado o homem para ter um relacionamento, só que o homem não quis. O homem procurou fazer outras coisas em vez de se relacionar, em vez de ter intimidade com Deus, em vez de ser amigo de Deus, porque ele podia muito bem chegar para Deus e falar: Deus, a serpente, ela induziu a mulher a comer o fruto ao qual o Senhor falou que não era para comer. Só que ele não fez isso, ele foi lá e comeu. A desobediência, ela traz a queda, e a queda, a morte. Por isso nós precisamos estar atentos e não sermos desobedientes àquilo que Deus ele tem preparado, porque aquilo que Deus ele tem preparado para mim e você viver são coisas que nós nunca sonhamos que viveríamos um dia. Mas isso só pode acontecer quando nós temos o quê? Um relacionamento. Deus não nos trouxe apenas o perdão por intermédio de Cristo, quando Jesus ele se esvazia da sua forma divina, mas ele trouxe o que é um resgate daquilo que foi comprometido com o pecado, o relacionamento que estava perdido. E hoje ele fala para mim e para você: aquele relacionamento que estava perdido, eu reconstruí, eu religuei de novo, eu liguei novamente, para que você tenha acesso a todo momento. E quando nós entendemos isso, nós não choramos mais, porque nós sabemos que fomos ligados. O relacionamento está aqui sendo preparado. Um relacionamento rompido, ele traz dores inimagináveis. Um relacionamento rompido traz tristeza, porque eu fico imaginando Adão lá no Éden, quando ele rompeu o relacionamento com Deus, quando Deus parou de vir ao crepúsculo da tarde para conversar com ele. Eu penso que ele ficou triste. Ele deve ter pensado: por que eu fiz isso? Não é assim quando você peca, quando você erra. Você fala: podia ser mais forte, eu podia não ter pecado, eu podia não ter errado, porque isso traz consequências. E nós precisamos entender que toda vez que nós rompemos um relacionamento com Deus através do nosso pecado, somos nós que sofremos as consequências. Imagina como Deus ficou quando viu o homem pecar. Se nós seres humanos, quando pecamos, ficamos tristes, agora imagina Deus olhando o homem pecar, aquilo que ele criou com tanta alegria, estava andando, pairando sobre a face do abismo, criou o homem, falou: você vai ser meu amigo, aonde eu vou relacionar com você todos os dias. E o homem erra, peca, traz tristezas para Deus. E toda vez que você peca, toda vez que você fica disperso, toda vez que você realmente está apenas com o corpo presente num culto como esse, você entristece ao Senhor, porque você não tem nada a oferecer para Ele. Você é um vaso oco, não carrega a presença do Espírito, e está apenas num local onde a presença de Deus está, mas não consegue sentir a presença, porque você apenas quer marcar ponto, mostrar que você está presente. Isso está completamente errado. Se nós entramos aqui, é porque nós amamos o nosso amigo. E se nós amamos o nosso amigo, nós precisamos se doar, nós precisamos nos entregar, nós precisamos realmente abraçá-lo e falar: Jesus, me carrega, me conduza, me faça, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor quer fazer, porque somente assim eu vou me alegrar na tua presença. Só que mesmo Deus, triste em ver o homem pecar, o seu amor transcendeu, porque Ele falou: e eu amei o mundo de tal maneira que deu o meu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus está falando: estou trazendo um ponto de religação para mim e para você, meus irmãos. O homem pecou, a ponte foi destruída,
A ponte que ligava o relacionamento do homem com Deus estava destruída, estava arruinada. Mas naquele momento, quando Jesus olhou para o homem, quando Deus olhou e amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho, Ele estava fazendo uma nova ligação, Ele estava reconstruindo a ponte de ligação. Ele estava mostrando um novo caminho a ser seguido. A palavra religare, derivada do latim, ela significa religar, ou seja, voltar a ligar aquilo que não estava ligado. Ou seja, Deus está falando comigo e com você esta noite. Eu quero religar a sua adoração novamente. Eu quero religar a minha presença. Eu quero religar a minha intimidade. Eu quero religar um renovo. Eu quero religar as minhas promessas. Eu quero religar a minha unção. Eu quero religar o meu propósito. Eu quero religar sobre a sua vida a alegria. Eu quero religar a luz que vai brilhar o teu caminho para você viver qual seja o melhor que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que são amigos de Deus. E se você é amigo do Senhor, entenda de uma vez por toda, ore para o Pai, olhe para Ele e fala: Senhor, religa a minha adoração novamente, porque eu quero te adorar em espírito e em verdade. Porque quando você é achado por Deus como adorador verdadeiro, o Senhor, Ele fala: passarão céus e terra, mas a minha palavra não vai passar. Deus tem uma palavra liberada para você esta noite, palavra essa que vai romper as barreiras, que vai destruir os grilhões, que vai abrir as algemas, que vai abrir as portas, mas você vai viver o melhor daquilo que Jesus, Ele tem preparado para aqueles que são amigos do Senhor. Tem amigo de Deus aqui esta noite? Não, vou perguntar de novo: tem amigo de Deus aqui esta noite? Então adore ao Senhor, porque Ele vai abrir os céus ao seu favor. É por isso que nós precisamos guardar os mandamentos, para andarmos em santidade, longe do pecado. Santidade é uma ponte de intimidade com Deus. O versículo 21 aqui de João 14, o Senhor, Ele diz: eu o amarei e sereis amado do meu Pai. O que Deus espera de nós? Você já se perguntou: Deus, o que o Senhor espera de mim? Muitas pessoas não perguntam isso. Muitas pessoas apenas querem fazer, mas não querem perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor espera de mim? Comece a perguntar isso para Deus. Fala: Deus, o que o Senhor espera de mim? E você vai entender o verdadeiro propósito. Deus espera que tenhamos prazer em sermos amigos dEle. E será que você tem sido amigo do Senhor? Amigos em tudo e em todo tempo. Porque muitos são amigos de Deus, sabe quando? Quando estão lá nas alturas. Muitos são amigos de Deus quando estão vivendo numa conta bancária abençoada, quando abrem os seus armários e estão cheios, quando abrem a sua geladeira e a geladeira está cheia, não tem nem espaço para você guardar as panelas do almoço que você fez no domingo. Aí você adora o Senhor. Mas quando está vazio e você só tem um miojo lá para comer, aí eu duvido que realmente você adore ao Senhor. Poucos adoram o Senhor. Poucos adoram o Senhor. Esses dias eu não sei com quem eu estava conversando, mas estava falando para mim assim que quando nós nos casamos, nós prometemos honrar, foi o Marco, né? Falou, honrar a nossa esposa na doença, na saúde, na alegria, na tristeza, na abastança, na falta. E será que nós honramos a Deus dessa maneira como nós prometemos honrar as nossas esposas ou o seu marido? Será que você já parou para pensar e analisar que às vezes as coisas que faltam para montar o quebra-cabeça, o erro não é de Deus, mas o erro é seu, porque você tem virado as costas para Deus, querendo apenas desfrutar de prazeres pequenos. Deus tem coisa maior para você. Pare de querer comer migalhas.
Pare de se lamentar. A vida a qual você está vivendo, só sofremos as consequências daquilo que nós realmente fazemos. Por isso nós precisamos realmente rever se estamos ligados com o Senhor. Deus, Ele espera que realmente nós sejamos amigos a todo tempo. Provérbios capítulo 10, versículo 27, a palavra do Senhor diz: o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Olha só, o temor do Senhor vai aumentar os meus dias, vai aumentar os seus dias. Quando nós somos tementes ao Senhor, o Senhor, Ele fala: eu aumentarei os seus dias. Mas quando nós vivemos como ímpios, Ele diz assim: os dias são abreviados. O perverso peca e sua vida é curta. E quando a vida de um perverso é curta, ele vai se lamentar lá na frente, porque ele não tem ouvido ao Senhor. O salmista diz no Salmo 19, versículo 11: por eles é admoestado o teu servo. Davi está falando: Senhor, os meus inimigos estão me admoestando, os meus inimigos estão se levantando contra mim. Quantas vezes você já orou assim para Deus? Quantas vezes você já colocou o seu joelho no chão e falou: Deus, os meus inimigos estão se levantando contra mim, estou sendo admoestado. Só que o Senhor, Ele fala para o seu servo na parte B do versículo: os seus inimigos têm se levantado contra você, mas eu o guardarei, para que aqueles que realmente permaneçam em minha presença sejam recompensados. Não, você não entendeu. O Senhor está falando, Salmo 19, 11: por eles é admoestado o seu servo, em os guardar a grande recompensa. Deus está falando assim: eles podem te admoestar, eles podem te invejar, eles podem apontar o dedo para você, mas se você tem intimidade, se você é amigo de Deus, você pode ter a certeza: há uma grande recompensa reservada para você. E qual é a grande recompensa? É guardar os mandamentos, pastor? Qual é a grande recompensa em decisão que eu preciso ter? É não pecar. O Evangelho, ele é baseado em méritos, ele não é baseado em méritos, não é por merecimento, é a graça de Deus. O Evangelho, ele é baseado realmente através da graça. Não adianta você lutar, não adianta você fazer nada, porque não é por merecimento. Somos falhos, somos pecadores. Só que existe uma palavra que diz que aquele que semeia, ele ceifa. Então tudo que você semeia, você vai ceifar, seja coisas boas ou coisas ruins, mas você vai ceifar aquilo que você tem semeado. E o que você tem semeado? Olha para essa pessoa que está do seu lado, pergunta para ela assim: o que você tem semeado? Gálatas 6, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isto também ele ceifará. Versículo 8 diz: o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. O que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não houver os desfalecidos. Quantas pessoas têm desfalecido? Porque as coisas têm demorado. Mas por que tem demorado? Você já se perguntou? Por que as coisas têm demorado? Talvez o erro está em coisas simples, pequenas, que você não conseguiu enxergar, e por isso você não está conseguindo colher, porque você está apenas semeando na carne, você não está tendo um relacionamento verdadeiro com Deus. E quando você não tem um relacionamento verdadeiro com Deus, você sofre. É você que vai viver uma vida completamente longe, desfalecendo. Só que Deus está falando aqui, aquilo que você semeou no tempo certo, você vai ceifar, se você não desfalecer. Ou seja, tudo que você plantou, você vai colher.
Então, se você tem sonhos a serem colhidos, você pode ter a certeza, vai chegar o momento certo de você colher aquilo que você plantou. Só que no dia que você for colher, se você estiver ali morto, sem forças, você não vai conseguir carregar aquilo que você plantou com grande alegria. É por isso que o salmista diz no Salmo 126: aquele que planta o trigo, a semente chorando, voltará para colher os feixes de trigo com grande alegria. Sabe por quê? Porque o Senhor tem olhado o esforço que você tem feito. O Senhor é seu amigo fiel, Ele está ao seu lado a todo momento. Não existe salvação sem a graça de Deus sobre a nossa vida. Só que eu quero dizer para você, as obras também concretizam sobre as nossas vidas, através da obediência e obedecer a sua palavra, obedecer os teus mandamentos, viver em santidade, fugir do pecado, do erro, do engano. Ser uma pessoa provida da graça de Deus nos faz realmente enxergar aquilo que nós estamos fazendo da melhor forma possível. Por isso nós precisamos viver uma vida de obediência, porque a obediência é um ato de fé que promove uma recompensa extraordinária. Então seja recompensado por Deus através da sua obediência. Se Deus está falando para você, não faça, não faça. Se Deus está falando para você, ei, ore mais, ore. Se Deus está falando para você, ei, tenha cuidado, tenha cuidado. Deus, Ele deixou para nós a sua palavra, e nós precisamos meditar nela. Esse versículo 21, João diz que o Senhor, Ele fala no plural, que manifestaremos a Ele. Manifestar significa se revelar, e Jesus esta noite Ele quer se revelar a você. Andar em santidade, guardar os mandamentos, nos permite uma revelação ainda maior de Deus, porque nós guardamos os mandamentos, vivemos uma vida em santidade. Então Deus, Ele se revela sobre nós. Deus nos permite entrar na intimidade com Ele, e quando nós entramos na intimidade com o nosso amigo, nós vivemos o extraordinário. Quando nós somos amigos, quando nós estamos perto, quando nós doa o que doer, nós não desfalecemos. Jesus, Ele nos observa. Olha só, Ele estava lá com os 11 discípulos, mas Ele chamou apenas 3, Pedro, Tiago e João. Falou: venham comigo que eu quero mostrar algo sobrenatural para vocês. Pessoas, Jesus te chama hoje aqui e fala: ei filhos, quero mostrar algo sobrenatural para vocês. Aí os 3 estão andando, caminhando, orando. Os outros ficaram, porque os outros não estavam tão perto de Jesus assim, não viviam uma vida regrada em santidade, eram falhos também, porque eram homens, mas estavam próximos de Deus, estavam ligados com tudo aquilo que Jesus estava fazendo. E naquele exato momento Jesus falou: ei, parem aí. E Jesus, se adiantando-se um pouco, Ele começou a mostrar a tua glória, e transcendeu diante dos seus discípulos, ao ponto de aparecerem de um lado e do outro 2 seres completamente brilhando em luz, ao ponto dos discípulos caírem no chão prostrados e falar: Senhor, é necessário que façamos uma tenda para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. E eles falaram: não, apenas a Ele, o Senhor Jesus, adorem. Nós precisamos adorar. Nós precisamos entender que a intimidade, ela nos permite nos aproximarmos de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 diz: ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Somos lavados pelo sangue do Cordeiro, sim ou não? Vou perguntar de novo: somos lavados pelo sangue do Cordeiro, sim ou não? Sim. Mas a santidade, ela precisa ser aperfeiçoada. Somos salvos, aceitamos a Jesus, amém. Deus nos acolhe, Ele abre os braços para nós nos achegarmos a Ele. Mas a santidade, ela precisa ser aperfeiçoada, e não é da noite para o dia. Paulo, ele está relatando que
que nós temos promessas de Deus. Só que para essas promessas serem vividas, nós precisamos entender quais são essas promessas, como elas vão se cumprir em nossas vidas. Só que no capítulo 7 de 2 Coríntios 1, ele fala: olha, filhos, purifiquemos de toda a impureza da carne, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor em Deus. Ou seja, se nós não nos santificarmos, nós nunca viveremos as promessas de Deus. Deus está querendo dizer para mim e para você: eu tenho promessas preparadas para você, mas você só vai conseguir desfrutar dessas promessas quando você entender realmente aquilo que eu quero. Só que aqui em Corinto, as pessoas não estavam entendendo esse versículo 1 do capítulo 7, e por isso Paulo precisou voltar. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo de número 6. Segunda Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 16, para que você venha entender o processo que Paulo está falando das promessas liberadas, e como nós iremos herdar essas promessas que Deus tem liberado para os teus filhos. Capítulo 6 de segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo de número 16, todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário de Deus, do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Presta atenção aqui, Deus está falando: vocês são templo para que eu habite. Eu andarei no meio de vós, estarei com vocês a todo tempo. Só que vocês precisam se apartar de coisas que fazem com que eu não esteja. Vocês precisam viver uma vida em santidade, porque eu vos chamei, vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor, e eu serei pai. Você não está entendendo nada. Deus está falando para você que Ele é pai. Deus, Ele quer se revelar para nós. Ele está falando: eu estou no meio de vocês. Só que enquanto vocês viverem uma vida completamente fora do posicionamento, fora daquilo que eu preparei, você não vai viver o milagre. Mas quando você entender realmente o propósito e saber que eu estou no meio de vocês, as coisas imundas, os ídolos, as coisas que me impedem de habitar e de me manifestar em vocês, vocês vão jogar fora, porque eu vou manifestar em vocês a todo tempo. Eu vou mostrar o meu poder. É por isso que eu te imploro esta noite: santifique-se, busque a santificação, porque Deus, Ele está habitando no nosso meio, assim como nós lemos aqui. Mas quando nós realmente não damos atenção, Deus, Ele se mantém distante. E por isso nós precisamos entender que a promessa de termos Deus como Pai é maravilhoso, porque Deus, Ele sendo Pai, Ele vai querer dar o melhor para o seu filho. Pois se deixarmos Deus ser o nosso Pai, você pode ter a certeza, Ele sempre dará o melhor para você. Mas é preciso santificar e andar com Ele a todo tempo e a todo momento. Paulo, ele quer dizer aqui: não desperdice a chance que Deus está te dando. Quantas pessoas têm desperdiçado essa chance? Nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje estamos aqui, amanhã não. A própria Bíblia fala que nós somos como uma névoa, de manhã se vê, daqui a pouco não se vê mais. A própria Bíblia diz que nós somos como o rastro de uma lesma, que vai se desfazendo no caminhar. E como você está vivendo a sua vida? Em santidade? Ou vivendo uma vida de erro? Só que a vida que você vive vai criar uma ponte
E essa ponte criada, ela vai fazer uma ligação com Deus ou com o diabo, para que você viva a eternidade ao lado de Deus ou ao lado do diabo. E o que você tem buscado? O que você tem feito para se aperfeiçoar? Você tem se conectado com Deus? Você tem se ligado naquilo que Ele está falando com você? Ou você apenas está estacionado, esperando as coisas acontecerem? Não fique estacionado, se movimente. A ordem de Deus é marche. A ordem de Deus para você hoje é em frente. A ordem de Deus para você hoje é levanta a cabeça diante dessa dificuldade e lute por isso. Deus não quer ver você chorando. Deus quer, Ele quer trazer alegria. Só que a alegria depende daquilo que eu entrego para Ele, daquilo que eu sou. Porque se eu fico estacionado, eu vou apenas ver as pessoas andarem, desfrutarem das promessas, e eu nunca vou ter um testemunho sequer para falar. E por isso eu preciso abraçar o meu amigo e falar: Senhor, estou contigo, dou o que doer, me ajude a superar os obstáculos. Ele vai falar: eu ajudo. Senhor, mas se eu passar pelo vale da sombra e da morte, não temas, eu estou contigo. Deus está com você. Olha para essa pessoa e fala assim: Deus está com você. Olha para essa pessoa e fala assim: Deus tem algo novo para você. Ixi, a minha esposa não me convenceu. Imagina você, esse pessoal que está do seu lado. Olha para essa pessoa, mas fala com fé. Fala assim: Deus tem algo novo para você. É com alegria. Fala: Deus tem algo novo para você. Ah, agora melhorou. Como você quer viver a promessa de Deus se você não consegue com a tua palavra, ou seja, com as tuas atitudes, alegrar nenhum ser humano? Imagina Deus. Se você não consegue alegrar um ser humano, você não alegra a Deus. Se você não consegue ser amigo de um ser humano, você não consegue ser amigo de Deus. Por isso você precisa estar alegre, você precisa estar conectado, porque a chance ela é única e verdadeira. Ela vai passar uma vez só na sua vida. Ou você pega, ou você deixa ela passar e fica depois sonhando: ah, se eu tivesse pego aquela oportunidade, eu estaria vivendo o melhor de Deus. E eu quero dizer para você: Deus tem algo novo. Olha de novo para essa pessoa agora com autoridade, fala: Deus tem algo novo para você. Então comece a crescer, cresça e expresse o seu amor de filho para um pai que te ama. Seja amigo de Deus, assim como Ele diz que aqueles que são amigos de Deus, Ele se achegará a vós. Somente aos amigos. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Quando nós chegamos a Ele, Ele chega a você. Mas às vezes nós impedimos, sabe por quê? Porque nós queremos que Deus venha primeiro. Olha só a inversão de valores. O ser humano quer que Deus venha, bate o pé ainda, retruca, fala: Deus, se o Senhor não vir, se o Senhor não fizer, eu não te adoro. Se o Senhor estiver longe de mim, eu não vou realmente viver. Só que Deus está falando: filho, está errado. Se achegue a mim e eu me achegarei a vós para fazer aquilo que você quer. Aproximar de Deus é estar perto de seu caráter santo. E quando você se aproxima de Deus, o seu caráter começa a mudar. Você começa a viver realmente uma vida em santidade. Você até enxerga os erros, as falhas, mas você não aponta, você não julga, você abraça para ajudar e colocar de pé. E é isso que está faltando. Não devemos apenas orar e ler a Bíblia. Pastor, você está falando que eu não devo orar e ler a Bíblia? Não, eu estou falando que nós não devemos apenas orar e ler a Bíblia. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Isaías 59 versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha só que complexo que é isso. Quando nós realmente não andamos com Deus e vivemos uma vida de pecado, de erro, Ele está falando que as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus.
e os nossos pecados encobrem o rosto de Deus. Deus não olha para nós quando nós estamos pecando, Ele não ouve a nossa oração quando você vive uma vida só de pecado. Mas glória a Deus, eu não sei como você está vivendo, mas em nome de Jesus eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você estava longe, afastado, Deus te chama para perto, porque Ele quer inclinar os ouvidos, Ele quer tirar as vendas dos teus olhos para te enxergar, Ele quer te colocar de pé, Ele quer mostrar para você que Ele tem um cuidado, mas você precisa se posicionar. O teu posicionamento vai gerar milagre, o teu posicionamento vai alcançar realmente os teus sonhos, os teus desejos, mas o teu posicionamento hoje é sair realmente desta multidão de iniquidades, para que o rosto de Deus e o ouvido dele venha ouvir a oração que você vai fazer a partir de hoje. Quem quer que Deus ouça a sua oração aqui hoje? Então fala assim: Jesus, diga: Jesus, eu quero viver em santidade, porque santidade não é apenas fugir da punição, mas andar em santidade fará com que as bênçãos do Senhor sejam, diga, sejam atraídas por mim. Olha só o que Deus está falando conosco. Quando você anda em santidade, as bênçãos do Senhor serão atraídas por você, e você pode ter a certeza que a partir de hoje, se você tomar posse dessa palavra, a sua vida vai ser transformada. Deixe a palavra te atrair e te ligar com Ele. Salmos 25:14 diz: o segredo, o nosso segredo é para os que o temem, Ele vos fará saber a sua aliança. Ou seja, o segredo de Deus é somente para aqueles que temem ao Senhor, e Ele fará você conhecer, ou seja, saber qual é a aliança que Ele fez para você. Se você é amigo dEle, se você é amigo de Deus, você pode ter a certeza que assim como nós lemos lá em João 14, versículo 21, Ele diz que Ele quer se manifestar em você. Só que para Deus se manifestar na sua vida, você precisa dar o primeiro passo. Você tem que sair desse estacionamento ao qual você ali plantou os teus pés. Você precisa se mover, porque quando você se move, você vive a promessa de Deus. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, o Senhor Jesus diz. E se você ama a Deus, e quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Olha só o que o Senhor está dizendo para mim e para você esta noite: que se você ama a Deus, você será achado pelo Pai, e Deus, Ele vai se manifestar sobre a sua vida de uma forma sobrenatural. O Espírito Santo está aqui no nosso meio, te observando, esperando apenas você ter uma atitude de fé, para que Ele venha mudar a tua sorte de bênção, para que Ele venha fazer de você realmente um homem, uma mulher repleta da presença do Senhor sobre a sua vida, para que você venha viver completamente a aliança a qual Deus preparou para ser vivida por você. Você vai desfrutar das promessas de Deus. Repita comigo: diga eu desfrutarei das promessas do meu Deus. Então se coloque de pé e deixe o Espírito Santo se manifestar em você. Coloque-se de pé adorando ao Senhor. Coloque-se de pé falando que você o ama. Coloque-se de pé dizendo que Ele é teu amigo, que Ele é perfeito, que Ele é digno de receber toda a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Comece a falar para o Senhor o quanto você o ama. Não fique esperando, feche os teus olhos, não fique disperso, porque quando você está disperso, você não desfruta das promessas de Deus. Mas quando você está conectado, quando você tem uma ponte de ligação com Deus, você vive o sobrenatural, você vive as promessas de Deus, você vive aquilo que realmente você não sonhou que viveria um dia, porque Deus, Ele tem preparado um novo tempo a ser vivido. Deus tem preparado um novo ciclo para você. Deus tem olhado para você esta noite e falado: tu és
achado do meu Pai, eu quero manifestar em você, eu quero mostrar a minha glória, eu quero fazer com que você venha viver qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre a minha vida. Portanto, comece a clamar ao Senhor. A Bíblia diz: clame a mim, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes das quais você não sabe. Eu não sei o que você tem buscado da parte do Senhor, mas eu quero dizer para você esta noite que aquilo que Deus prometeu, a boa obra qual o Senhor começou, Ele é fiel e justo para terminar, e você pode ter a certeza que você vai desfrutar de tudo aquilo que Deus Ele preparou para ser vivido por você. Portanto, alegra o teu coração de uma vez por todas e diz o quanto você ama ao Senhor. Comece a orar, comece a clamar, comece a dizer ao Senhor: Deus, Tu és o meu amigo, Tu és o meu amado, se manifeste em mim, Espírito Santo. E você pode ter a certeza que o Espírito Santo, Ele vai se manifestar em vós, porque você será achado do Pai, o Pai Todo-Poderoso, o Deus vivo que se faz presente, aquele que é o Alfa e o Ômega, aquele que é o início e o fim, aquele que tem observado a tua conduta, aquele que tem visto a tua fé, aquele que tem ouvido as tuas orações, o teu clamor. Pode ter certeza que você não será mais a mesma pessoa a partir de hoje, porque você sabe que você tem um amigo fiel, e esse amigo fiel, ele vai advogar as tuas causas. Ele está neste exato momento clamando ao Pai, dizendo para Ele que você é filho achado, escolhido, separado para poder viver um milagre. Portanto, desfaça todo o mal agora sobre a vida dos teus filhos, Pai. Toda pedra de tropeço eu ordeno que caia por terra agora, Pai, porque eu sei, Pai, em quem eu tenho crido. E portanto, Deus, eu libero esta palavra sobre este povo, sobre esta igreja, para que o Senhor venha manifestar o teu poder, para que o Senhor venha manifestar a tua glória, para que o Senhor venha fazer aquilo que o homem não pode fazer, Pai, porque somente o Senhor tem palavras de vida eterna, somente o Senhor tem promessas estabelecidas para aqueles que te amam. E todo aquele que é amado por Deus é amado por Jesus, é amado por Deus. E se Deus te ama, você pode ter a certeza, se prepare, porque há algo novo sendo preparado para ser vivido por aqueles que adoram ao Senhor. Deus está à procura de adoradores que assim o adore em espírito e em verdade. Tem adorador aqui esta noite? Se tem adorador, eu te convido a abrir os teus lábios. Eu profetizo sobre a tua vida que toda a terra seca vai ser inundada agora com as águas que virão do trono do Senhor. Eu profetizo que toda a semente que foi plantada, ela vai germinar, ela vai nascer, ela vai gerar frutos, com uma grande abundância, porque aquilo que você semear esta noite, você vai ceifar. Então comece a semear no mundo espiritual. Comece a dizer: Deus, eu não semeio na carne, mas eu semeio no Espírito, porque eu sei, Pai, em quem eu tenho crido. Deus, eu vou viver a minha promessa, eu vou viver, Senhor Jesus, aquilo que eu tenho buscado. Pode ter certeza que você vai se preparar para viver o melhor daquilo que Deus Ele tem preparado para aqueles que amam, para aqueles que são seu amigo. Então não cesse de adorar ao Senhor com a sua voz. Comece a falar o quanto você o ama. Comece a dizer para Ele: Tu és fiel, Tu és poderoso, Tu és digno, Senhor. Meu melhor amigo, e eu posso chamar a qualquer hora que sei que me atenderá. Sei que me atenderá. Se acaso eu tropeçar, sei que me segurarás. Se cansar os meus pés, um colo me dará, E me carregará. Eu não vejo outro amor como o seu.
vejo outro amor como o seu. Louvo o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. E se acaso eu tropeçar, sei que segurará. Se cansar os meus pés, um colo me dará. E me carregará. Eu não vejo outro amor como o seu. Eu não vejo outro amor como o seu. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho
Aleluia. Somente aquele que é amigo de Deus, abra a tua boca, glorifica, aplauda e engrandeça o nome do Senhor, seu Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Estaremos encerrando o culto. A pastora